Você já parou para pensar no que realmente acontece quando Deus fala conosco? Você já parou para imaginar como a fala de Deus é poderosa para transformar nossas vidas? E mais, quando Deus fala, Ele não fala de maneira vazia. Ele não fala sem propósito. Quando Deus fala, tudo à nossa volta muda, transforma, inclusive você e eu. Então fique comigo nesse bate-papo de hoje, porque eu tenho certeza que você terá sua fé reativada, reanimada no Senhor. Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos a mais um Segunda com Fé, onde sempre trazemos aqui uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor Maxiel e toda segunda-feira às 7 horas da noite nós temos aqui o nosso Segunda com Fé, onde sempre trazemos uma palavra de esperança, de renovo e de fé para a sua vida. Hoje no nosso Segunda com Fé nós vamos conversar sobre o que acontece quando Deus fala. O que acontece quando o Senhor fala? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, o nosso texto hoje está em Isaías capítulo 55, verso 11, que diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que enviei. Vemos aqui que Deus, quando fala, não tem meio termo. Deus não se engana, Deus não mente e nem vacila. Deus está a todo momento falando conosco, mas nós precisamos entender a dinâmica de Deus, como Deus fala. Você saberia me dizer hoje como é que Deus fala com você? Bom, hoje eu quero trazer 3 revelações sobre o que acontece quando Deus fala. E a terceira, pode ter certeza, que vai chocar a sua vida, que vai te surpreender. Então fique comigo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente a sua vida, tá bom? Se você se encontra hoje assim desesperado porque não tem ouvido a voz de Deus, não tem ouvido Deus falar contigo, fique tranquilo que após esse Segunda com Fé, você vai passar a ouvir a voz de Deus claramente na sua vida, tá certo? A primeira revelação que precisamos entender é que Deus não fala por falar. Deus não fala por falar. Quando Deus fala, Ele cria, Ele transforma, Ele cumpre o seu propósito. Quando Deus disse haja luz lá no Gênesis, houve luz. A fala de Deus é criativa e ativa. Quando Deus ele fala conosco, Ele transforma. Há uma criação invisível acontecendo. Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não está vendo o fruto ou os frutos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus já falou com você que você parou de crer porque você ainda não viu o resultado? Será que você está crendo na palavra de Deus? Será que você está crendo no que Deus já falou com você, mas você ainda está aí te pedindo a Deus mais um sinal, mais outro sinal, mais uma confirmação, sendo que Deus já falou? Eu quero voltar a frisar aqui que Deus, ele não mente, ele não vacila. E como Isaías disse, quando Deus fala, quando a palavra de Deus começa a agir, ela não volta para ele. Deus faz cumprir aquilo que a palavra dele está decretada a cumprir a seu respeito. Às vezes o que nos falta é crer, é confiar de que a palavra de Deus vai se cumprir em minha vida e na sua vida. Então Deus não fala por falar. Ele não fala sem propósito, sem objetivo. Ele não fala simplesmente por falar. Tudo que Deus diz a nosso respeito tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê, ou Ele está te ensinando algo, Ele está transformando a sua vida, ou Ele está criando algo novo. O que nós precisamos é entender a dinâmica que Deus está trabalhando em nossas vidas. E aí eu volto a te perguntar, você consegue hoje identificar como Deus fala, como Deus está falando?
Ou mais, será que você está atento ao que Deus está falando? Porque estamos vivendo em uma era, em um tempo, em que as pessoas estão distraídas com celular, distraídas nas redes sociais, distraídas com o ativismo, distraídas com tantas coisas que acabam se esquecendo da dinâmica como Deus fala conosco. A segunda revelação do que acontece quando Deus fala é que quando Deus fala, o invisível começa a se alinhar. No Evangelho de João, no capítulo 11, vai falar sobre a morte de Lázaro. E vai dizer que Jesus chegou lá no 4º dia, né? E aí Jesus fala com Lázaro, Lázaro, venha para fora. E o que acontece ali? O milagre aconteceu. Se você observar, a palavra liberada veio antes do milagre. Por isso, nós devemos crer, porque a palavra de Deus já foi liberada. Deus já falou. Deus está movimentando em nosso favor. Muitas vezes nós estamos, distraídos demais e não estamos crendo. Nós precisamos entender que Deus já mandou a correspondência celestial para nós. Deus já falou conosco, a palavra foi enviada. Só falta você agora estar disponível no endereço certo, que é o endereço da fé. É confiar plenamente que Deus está trabalhando em seu favor. Queridos, o que te falta talvez é você confiar plenamente no Senhor. É você entender que agora, quando você confia na palavra, quando você confia no que Deus está falando, você está alinhando o natural com o sobrenatural. E aí você vive no seu natural, o sobrenatural de Deus. Talvez você não está conseguindo atrair o sobrenatural de Deus porque você não está confiando na palavra do Senhor. Quando Deus fala, Deus fala. Eu quero frisar novamente aqui, você vai entender que Deus não mente, não vacila e não dorme. Se Ele disse, Ele vai cumprir na sua vida. A terceira revelação sobre o que acontece quando Deus fala conosco e vai te chocar e vai te surpreender é que quando Deus fala, exige resposta. Deus não fala para ser ignorado. E talvez aqui seja o nosso desafio quando Deus fala conosco. Muitos recebem promessas, mas não agem. Muitos esperam que Deus fale. Quando Deus fala, Ele quer uma reação da nossa parte. Deus espera de você fé, obediência e posicionamento. E aí eu te pergunto, será que você tem se posicionado? Será que você tem agido por fé? Será que você tem agido em obediência? Lembra de Samuel? Samuel ouviu a voz de Deus e respondeu. Samuel disse, fala, Senhor, teu servo ouve. E isso mudou a história de Samuel. Muitas vezes nós estamos esperando Deus falar, Deus fala, mas nós não temos uma atitude concernente ao que Deus já falou. Talvez Deus já falou para você no que você tanto clama, no que você tanto ora. Deus já te disse, Deus já te falou. O que falta agora para o sobrenatural, para o agir de Deus ser completo, é você ter uma atitude. É você ter uma atitude de fé, uma atitude de obediência, uma atitude de posicionamento. Muitas vezes as pessoas não ficam duvidando do que Deus está falando. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que eu tenho que obedecer isso que Deus está pedindo? Meu querido, minha querida, está no tempo de você se posicionar. É um tempo de você agir por fé, obediência, de confiar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muitas vezes Deus tem promessas para nós, mas nós não estamos dispostos a dar um passo de fé, de obediência, de acreditar, de confiar de que aquele que começou a boa obra vai cumprir nossas vidas. Deus é Pai e o nosso Pai Celestial, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não mente. As promessas dele não é como promessas humanas, que são vazias, sem propósito e mais, onde os seres humanos falham. Deus não falha. Se Deus prometeu para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Agora,
Tudo que eu e você precisamos é entender que não podemos engavetar o que Deus já falou. Talvez você engavetou o que Deus já falou. Deus já falou contigo sobre isso que você tanto ora, isso que você tanto clama, e você engavetou. Não é um tempo de você engavetar, é um tempo de você agora crer e confiar. É um tempo de você ter uma atitude de fé, é um tempo de você buscar em Deus e confiar na sua palavra. Se Deus já falou com você, meu irmão, vai acontecer. Confie, creia. Deus está trabalhando em seu favor. Talvez tudo o que você precisa hoje é de um posicionamento de fé. Agir com fé, porque quando Deus fala, tudo muda, tudo transforma. Só não muda menos naquele que não crê. E talvez estou falando com você agora que precisa de ajuda na sua falta de fé. Há um gigante diante de você, há uma muralha diante de você, que você precisa hoje de ajuda para a sua fé. Sinta-se hoje sustentado pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você confia, quando você dá crédito, quando você pega seu coração e confia na palavra de Deus, pode ter certeza que agora o Espírito Santo está intercedendo por você e os milagres, a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Você entende que quando Deus fala, tudo transforma, tudo muda? E você entende que Deus, quando fala, Ele espera de você uma reação? Talvez tudo que você está precisando hoje é de dar uma resposta ao Senhor, de se posicionar, de agir por fé e de confiar plenamente no que o Senhor tem feito na sua vida. Eu quero nesse momento abençoar e orar por você, pedindo a Deus que derrame graça e favor na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, queremos ouvir a tua voz e crer na tua palavra, Senhor, porque ela nunca volta vazia. Nos ensina a confiar conforme o que o Senhor já nos disse, ó Pai. Mesmo quando os nossos olhos não veem, fortaleça a fé de cada irmão e irmã que está aqui nesse momento, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor continue fortalecendo e falando ao coração de cada um deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra falou com você, comente aqui abaixo. Deus já falou e eu vou crer. Se Deus falou contigo, creia somente. Não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com alguém e se inscreva também em nosso canal. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Fique com Deus.